Boa noite a todos, que a paz de Jesus continue nos envolvendo. Vamos buscar inundar nossa mente com a figura de Jesus, porque aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente mentaliza com força, com empenho e de maneira concentrada, começa a gerar emoções. Fácil é adivinhar, pensar, entender que tipo de emoção libera a figura de Jesus, que é o mestre dos mestres, aquele que veio nos ensinar a viver, a passar pelo mundo sem ser do mundo. Com essa figura inundando a nossa mente, fica mais simples sentir ou tentar sentir a atmosfera reinante. O ambiente já foi preparado e especificamente para que nós, ao aqui chegar, possamos oferir todos os benefícios aos quais temos direito e aos quais principalmente merecemos. Respirando, sorvendo toda essa atmosfera de saúde, de paz, a gente busca o nosso mentor, nosso anjo da guarda, aquele amigo que a bondade de Deus permite caminhar conosco na atual jornada evolutiva. E é lógico que em momentos como este, onde tudo vem em favor desse contato, esse irmão se faz sentir mais ainda. E num abraço amigo, a gente cumprimenta agradecendo essa espiritualidade que há tanto tempo nesta casa de tudo faz para que entremos em contato com os ensinos libertadores, redentores de Jesus. Vamos buscando também aquela figura doce, meiga, que representa a síntese do amor, que é Maria, que justamente já foi escolhida na espiritualidade porque tinha esta condição e ao aqui reencarnar recebe como seu filho nada mais, nada menos que Jesus, o Cristo. Ela vai nos unir mais ainda para que possamos ser conduzidos até esta presença, que da nossa mentalização, que da nosso desejo de ver, pode ser agora sentido. Porque Jesus, como um verdadeiro sol, alimenta espiritualmente com as suas vibrações todos aqueles que resolvem, que desejam caminhar na sua direção. Hoje aqui podemos juntos dar um passo cada vez mais seguro na direção desse mestre maior. E assim então, queridos irmãos, com a oração que ele nos ensinou, não como fórmula mágica, mas como uma maneira, um modo de orar, vamos mentalmente dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos do mal, porque são teus o reino, o poder, a glória para todos sempre. Que assim seja, queridos irmãos, e vamos então dar por aberta essa primeira etapa das tarefas da noite de hoje. Bom, o assunto que foi escolhido para que ao longo desses 6 meses
começamos em janeiro e estamos findando agora em junho, né? O assunto foi o Sermão do Monte. E por que o assunto Sermão do Monte? Até por definição, assunto é onde cabe tudo sobre temas. Todas as complexidades, todas as facilidades, todas as dificuldades de compreensão, todos, como se diz aí, né? Tudo aquilo que leva a considerar um assunto amplo e complexo cabe na divisão em temas. Por isso que a gente a cada mês busca reduzir esse assunto e reduz mais ainda a cada semana. Para quê? Para que de alguma forma, diretamente, nos ocupemos com o assunto maior, que é o Sermão do Monte. Por que o Sermão do Monte? Porque dos 4 sermões trazidos por Jesus, óbvio que ele deve ter trazido muito mais do que 4, mas nos evangelhos ditos, chamados de oficiais, né, nós temos esses 4. 3 deles foram muito específicos, para quem já caminhava ao lado dele. Então nós temos lá o sermão do cenáculo da Santa Ceia, que foi dito diretamente para os discípulos. O sermão profético, que foi um alerta: olha, vocês tiveram Moisés e não seguiram, olha o que poderá acontecer se também não me seguir. Inversão de valores, guerras fratricidas, dissolução dos costumes, algo que parece que está ao nosso derredor, ao nosso entorno. Então foi um grande alerta que a humanidade da qual fazemos parte não seguiu, e está acontecendo não por castigo, não por determinação ou determinismo, mas porque as más escolhas que fizemos por termos livre-arbítrio nos levou a isso. E o outro sermão é o sermão dos ais, que aí sim, tomara que não seja para nós, porque é o sermão da hipocrisia, algo que nos dá uma ligeira impressão de que Jesus não tolerava muito, porque ele sabia que aqueles que detinham o conhecimento, aqueles que detinham o poder, mas utilizavam somente para oferir benefícios para si mesmo, adulteravam a verdade, manuseavam a verdade para tirar proveito dela em detrimento de um povo, de uma nação, eram hipócritas. Então a hipocrisia deve ser um cuidado muito grande que devemos ter, porque toda vez que somos conhecedores de algo, e nos dias de hoje podemos nos aprofundar cada vez mais, passamos a ser responsáveis por esse conhecimento e consequente prática. E o Sermão do Monte, por ser o mais popular, porque lá ouvindo tinha uma multidão, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas saudáveis, pessoas doentes, centurião, que eram soldados romanos, juízes, rabinos, pessoas do povo sem crença nenhuma, estrangeiros. Então a plateia, os ouvintes do Sermão do Monte eram os mais diversos, tal qual ocorre conosco e tal qual ocorre com o público do Espiritismo, porque para frequentar uma casa espírita não temos nenhuma exigência, a não ser as disciplinas comuns, do horário e assim por diante. Fora isso, não há nenhuma seleção. Qualquer ser, de qualquer crença, de qualquer índole, pode e, pelo contrário, deve invadir as nossas casas para que junto possamos tecer comentários em torno do que vale a pena, que é o Evangelho. Tudo mais é conhecimento, mas passa a ser acessório, porque o Evangelho nos leva ao confronto conosco mesmo. É natural, as lições do Evangelho faz com que entremos em contato conosco mesmo. E lá, desde o tempo de Sócrates, o filósofo,
A tônica dele é que tudo aquilo que a gente sabe, se não nos conduzir, se não nos levar para dentro de si mesmo, para refletir como é que eu estou encarando e como é que eu estou vivendo, não valeu de nada. E a gente passou aí 500 anos antes de Cristo, então mais de 2.500 anos, e ainda estamos aí buscando entender um assunto tão amplo como o Sermão do Monte, através de doses homeopáticas, né, de cada semana algum tema, né, para poder refletir. E é lógico, sempre fazemos essa amarração com uma passagem evangélica. Por quê? Porque ninguém poderá alegar, puxa, aquele expositor ou aquele orador falou tal coisa e eu esqueci. Não, gente, está lá. Sermão do Monte é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Então nós podemos consultá-los a qualquer momento. E a passagem que nós vinculamos ao nosso comentário, que está no mês aqui de junho, como outros ensinos contidos no Sermão do Monte, é no capítulo 6, no versículo 19 a 21. Como eu já disse, não precisa decorar, porque se formos como devemos, porque meia hora aqui no máximo é muito pouco tempo para explorarmos algo tão importante para a nossa existência. Não junteis tesouros na terra. E aqui não vai nenhuma crítica do mestre a termos bens materiais que atendem necessidades. Mas ele diz, não junte, não acumuleis. Veja, que já dá uma ideia de excesso, né? Por quê? Porque a traça vai roer, a ferrugem vai comer, se for de valor, os ladrões vão se interessar. Antes disso, ser espirituais que vocês são, junte tesouros para o céu, porque lá traça não vai comer, ferrugem não vai carcomer, né? E tampouco ladrões vão arrancar o que são as nossas conquistas. E aí, gente, para nós afunilarmos de vez e ficar mais palatável tudo o que estamos falando aqui, a gente traz um material para reflexão. A ilusão da posse material. A ilusão do poder material. Então vamos lá. O Sermão do Monte, por ter uma plateia, como eu já disse, muito misturada, Jesus fez questão de começar por 8 bem-aventuranças. Tem livro que traz 10, tem livros que traz até 15, mas a hora que você lê lá e estuda, vê que é a mesma com uma outra palavra. Tradicionalmente são 8 bem-aventuranças, que a pessoa toma para si como 8 consolação. Como está no Evangelho segundo o Espiritismo, nem só de consolação vive o homem, na realidade é justamente o contrário. São 8 virtudes que nós não temos e que precisam ser adquiridas, precisam ser conquistadas. Ninguém, só porque deseja, passa a cultivar a virtude A, B ou C. Não, é uma construção. Primeiro, prestando atenção, eu preciso cuidar disso. Segundo, criando o interesse, eu preciso trabalhar por isso. E terceiro, descobrindo a utilidade. Poxa, como é útil para a minha felicidade, como é útil para a minha saúde, como é útil para aqueles que me cercam ser desta maneira. Quando eu presto atenção, quando eu desenvolvo o interesse, quando eu descubro a utilidade, muda completamente a minha vida em relação àquele assunto, àquele tema. Por isso que é muito importante entendermos, e Jesus vai mais longe ainda. Vocês têm lá capítulos 5, 6 e 7 para estudar, e eu sempre gosto de ler para tentar descobrir cada vez coisas mais novas, com essa cabeça do atenção, interesse e utilidade. Vocês vão perceber que Jesus ali narra
que 4 dessas bem-aventuranças é para a gente conquistar a terra. Opa! Se nós estamos falando de ilusão da materialidade, ilusão da posse, ilusão do poder, e o mestre garante que de 4 dessas bem-aventuranças permite que a gente conquiste a terra, é lógico que ele não está falando do ter, nem da utilização do poder para prejudicar alguém. Mas ele está falando de valores como, por exemplo, a felicidade. E como a felicidade não é um lugar que você caminha e chega, é uma forma de viver. Não é um porto, é uma maneira de viajar. Então, opa, Jesus está dando uma dica boa aqui. Que é possível, sim, viver como quem está marchando para um lugar feliz. E aí ele culmina esses ensinos dizendo que outros 4 bem-aventuranças são para conquistar o reino dos céus. Então, se ele já dá a dica, não acumula, gente, não sai atrás de acumular bens que você não vai poder levar para o plano espiritual. Começa a buscar coisas do plano espiritual já na encarnação, porque tudo que a gente faz com esse corpo, com essa cabeça, na lentidão da vibração da matéria, a gente fixa. Fixa onde? Na nossa porção espiritual. E como correr atrás da materialidade é posse, é concreto, a gente não grava. A traça come, a ferrugem corrói, o ladrão leva. Então olha que dica maravilhosa para a gente perceber que a busca de virtudes solicitada por Jesus, bem-aventurados os misericordiosos, opa, misericórdia, bem-aventurado é todo aquele que busca de alguma forma, em meu nome, a justiça. Então vejam, todas essas dicas de Jesus permitem que a gente mude completamente a ilusão da materialidade. Porque se a matéria é feita por átomos, que quando a gente desencarnar vai dissolver e compor outros corpos, ela não passa de uma ilusão. Como eu não sou o Milton, que já tive muitas encarnações e ainda terei outras tantas, então seria uma bobagem, uma tolice eu valorizar vaidosamente a figura do Milton. Não vamos desprezar, porque senão nem precisaria reencarnar. Não vamos desprezar, porque como Milton eu estou realizando algumas experiências que terão valor. Mas num livro enorme como é o livro da nossa existência, essa minha existência pode ser só uma frase nesse livro, que vai fazer parte do todo, mas só uma frase. Então, por isso, essa maravilhosa dica de Jesus, ilusão da materialidade, pode sim ser vencida, pela compreensão do mais popular e simples sermão dele. Precisamos das coisas da matéria, gente? Sim, precisamos, porque senão, vou repetir, nem reencarnávamos. Só que nós precisamos dela na medida certa de sua utilização para evoluir. Já falamos aqui em outros temas que a gente reencarna num lar e dele sai para formar outro. E que a sociedade, a psicologia, as ciências do pensamento ainda passam para o lar a importância de ser a célula mãe da sociedade. No lar a gente aprende, ou deveria aprender, como viver no mundo lá fora. Então essa é a estrutura do lar. Depois nós temos o trabalho profissional, com a disciplina escrita, com a hierarquia, com tudo aquilo que também doutrina o ser humano. Nós temos o ensino catedrático, que nos ajuda a pensar. Nós temos o lazer, os hobbies, que nos ajudam a suavizar as coisas da matéria. E nós temos o que estamos fazendo hoje aqui, a religião no seu sentido mais simples, que é a ligação com Deus.
Então, nestes setores é que nós somos chamados a viver. E em qualquer um deles, qualquer coisa que a gente acumular materialmente, é como andar em círculo. A gente anda, se cansa e não chega em lugar nenhum. Então, gente, a valorização da matéria vale no seguinte: hoje nós temos 20, 30 assistidos. Amanhã temos 50, 100, precisamos mexer de algum jeito com a estrutura física, precisamos mudar, precisamos manter isso limpo, precisamos manter nesse sentido. Mas qual é a finalidade desse centro? Ter 3, 4 andares? Ter 100 e poucos trabalhadores? Não, o suficiente para atender a sua plateia. Qual a finalidade do lar? Suficiente para ter lições, vínculos afetivos para aprender a viver a humanidade. Qual a finalidade da profissão? Criar a disciplina e ainda por cima ganhar o sustento, porque precisamos dele. Então vejam, todos os setores têm ensinos. O acúmulo em torno de qualquer um dos setores nos aprisiona e não nos liberta. É nessa direção que vem o Sermão do Monte. E como o Espiritismo veio para relembrar aquilo que Jesus falou, como o Espiritismo veio para dizer coisas que naquela época não adiantava ele dizer, o Espiritismo atualiza o Sermão do Monte e tem na sua principal estrutura a essência desse sermão. Vocês já ouviram aqui, acho que de vários expositores, mas é sempre bom repetir. Mahatma Gandhi, que sequer cristão era, disse que se tudo o que falou sobre Jesus, tudo o que se escreveu sobre Jesus fosse perdido, mas se mantivesse o Sermão do Monte, nada seria prejudicado, porque ali se encontra a essência dos ensinos de Jesus. Nós vamos ter mais 2 semanas falando ainda do Sermão do Monte. E a partir de julho teremos outros temas aqui para estudar e nos entreter. Nos entreter espiritualmente, é lógico. Mas nada proíbe que nós, individualidades, portanto responsáveis por nós mesmos, criemos um método de estudo. E eu garanto para vocês que esses temas do Sermão do Monte têm muito material para as próximas 3 encarnações. Vamos estudar? E vamos também trabalhar um pouquinho, que é as nossas vibrações, Quando a gente abre o coração, literalmente, e passa a emitir energias que são classificadas pela sua qualidade de amorosas. Só que essa energia, como a gente ainda não é mestre em amar, ela tem um circuito assim muito pequeno. Ela sai do nosso cardíaco, mas fica assim na esfera da esposa, do marido, do filho, daquele amigo. Então ela não esparge, ela não espalha. Aqui nós estamos fazendo 2 coisas. Primeiro, um bem, porque a humanidade precisa. E segundo, treinando a expansão dessa energia que prioritariamente sai do coração. Agora, com a força da mente, entra em questão a concentração. Nós vamos dar direção para isso. Por isso que alguém sempre passa um roteiro para a gente. E a gente vai começar do mais carente e mais geral para o mais específico. Então a gente vai começar justamente com o nosso planeta. Como é que está o nosso planeta? Nós estamos satisfeitos com ele? Não, não estamos. Infelizmente, a humanidade da qual fazemos parte fez com que o planeta ainda guerreasse. Fez com que o planeta ainda destruísse a sua natureza, da qual nós fisicamente fazemos parte. O planeta ainda tem muita coisa que não é adequada e ele não vai chegar à condição de um planeta regenerado enquanto isso não for extirpado. Então nós vamos dar agora a nossa contribuição vibrando pela paz no planeta Terra, restituindo o muito que ele diariamente dá na nossa direção de beleza,
E a gente vibra então esse retorno da harmonia, do amor que somos capazes e que estamos aqui tentando expandir. Vamos vibrar para os países ou as regiões que estão em conflito armado. Porque onde tem guerra, a gente tem medo de um lado, ódio de outro, e dos dois lados, violência e destruição. Vamos vibrar para que o divino amigo, através dos seus mensageiros, encontre pessoas com mente e coração minimamente aberto para serem influenciados e aumentarmos esta corrente pela paz. Vamos vibrar pelo gênero humano que evolui nesse planeta, porém, sobre o guante da dor, o mais diverso tipo de problema, e seja de que natureza for, se alguém está sofrendo, precisa agora da nossa energia, que ela caia como um bálsamo, refrigerando a alma sofredora desse irmão. Vamos vibrar pelo nosso país, para que ele, de fato, seja um país mais fraterno. E a fraternidade não é um decreto, a fraternidade não é uma decisão superior implantada. A fraternidade é uma construção. Então o Brasil só será um país fraterno quando a sua coletividade, os brasileiros, forem fraternos. Vibremos então para que de norte a sul, todas as etnias, todos os brasileiros e aqueles que aqui hoje estão, sejam abençoados e sintam a característica acolhedora desse país. Vamos vibrar por todas as religiões, porque se elas estiverem cumprindo o seu papel de ligar o homem a Deus, ela é boa e ponto. Vamos vibrar por todos os lares, porque como já falamos hoje aqui, o lar ainda é a célula mãe da sociedade. Vamos vibrar por toda e qualquer instituição onde as pessoas se organizam para fazer o bem. Quanto mais gente fazendo o bem, mais gente recebendo o bem. Quanto mais gente fazendo o bem, mais exemplos do bem. Isso se torna uma corrente, uma cadeia que vai chegar a Deus, nosso Pai, portanto, infinita. Vamos vibrando, pedindo licença pela forma particularizada, para que o Espiritismo seja, de fato, o cristianismo redivivo, para que as suas fileiras se engrossem no sentido de representantes de discípulos de Jesus na sociedade, de que o contato com essa doutrina libertadora, de fato, nos solte as amarras das paixões humanas, nos fazendo mais dóceis, mais misericordiosos, mais mansos, mais pacíficos, como sugerem as bem-aventuranças. Vamos buscando levar essa energia para os nossos lares, envolvendo os nossos entes queridos que lá estão, inundando cada cômodo da casa com essa luz, que por si só já empurra para fora toda e qualquer negatividade, estabelecendo um campo magnético de proteção e retendo lá dentro as luzes que nós somos capazes de acender. Vamos agradecendo a esta casa que nos acolheu na noite de hoje, pelas oportunidades que dá, não só de fortalecimento do físico, mas principalmente do campo mental, através da possibilidade de refletirmos e
nos aprofundarmos no Evangelho libertador de Jesus. E assim, então, agradecidos, nós encerramos esta primeira etapa dos trabalhos da noite e nos caminhamos tranquilo, harmoniosamente, em contato sempre com a espiritualidade para as demais tarefas da noite. Que assim seja.